Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre ética no trabalho. Olha aí, cara, fiquei particularmente feliz quando a gente resolveu fazer esse tema, porque eu gosto muito do assunto de filosofia, então eu queria trazer um pouquinho disso pra cá, um pouquinho de reflexão, só pra gente dar uma introduzida nesse assunto, antes de falar sobre mais coisas. Acho que o primeiro ponto que eu queria colocar é que é o seguinte, eu acho que vale muito a pena a gente dividir alguns conceitos que as pessoas normalmente confundem, que são a moral e a ética. É bom ressaltar que a moral, ela faz parte única e exclusivamente do indivíduo. Não existe um coletivo de moral. Ela é sempre individual. Então, a minha moral, ela é diferente da moral do Montanha, é diferente da moral que tá ouvindo aí. E isso não quer dizer, isso não é o conceito de certo ou errado. Só quer dizer que, pra mim, o que é certo pra mim pode não ser certo pra você e vice-versa. Então, isso não tem como você abstrair pra um coletivo de pessoas, porque se você juntar duas ou mais pessoas em uma conversa e você puxar qualquer assunto que não seja uma amenidade, por exemplo, você vai ver que as pessoas acreditam em coisas diferentes, elas acreditam estar certas em pontos diferentes, aspectos diferentes, falando sobre o mesmo assunto. Já a ética, não. A ética, ela faz parte de um coletivo. Ela é como se fosse um grande contrato social, mas qual que é a diferença para ela não se tornar um contrato social? Ela não está escrita, você não vai encontrar um manual da ética para fazer download em PDF para você saber o que você precisa fazer. Não existe uma tabela da ética. Você vai A gente pode falar que é um senso comum? Basicamente. Como se fosse um senso comum. Né? Você não vai ter onde consultar, sabe? Agora aqui, ó, sei lá, matei uma pessoa aqui, roubei uma caneta. Será que isso é certo ou será que isso é errado? Não existe. O que existe é um senso comum em que as pessoas escolheram a melhor forma de conviver em sociedade pautado em algumas regras e no que aquele coletivo se dispõe a fazer. Então, essa distinção eu acho que é muito importante fazer. Uma coisa que eu queria acrescentar também, só para divulgar um pouquinho o conceito da filosofia, que eu acho muito bacana, é que assim, nós, os seres humanos, somos os únicos animais que têm o conceito de ética. Nenhum outro animal tem esse conceito. Então, se você não consegue julgar um animal, você não consegue falar que um animal é bom ou ele é ruim, a menos que você coloque ele sob a ótica da sua ética, ou seja, você vai analisar ele com base nos conceitos que a gente tem aqui dentro. Então, o ser humano é o único animal que tem a capacidade de olhar para uma ação, olhar para um evento, um fato, e interpretar aquilo de acordo com a regra do coletivo para dizer se aquilo é aceitável ou não dentro daquele coletivo onde a pessoa está inserida. Então, só queria deixar uma citação que eu gosto muito, eu até anotei para não esquecer de colocar a citação, que eu curto muito, do Immanuel Kant. Eu não sei se vocês já leram, se vocês não leram, vale a pena ler, que ele diz: tudo que não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, há razões para não fazer. E isso traduz exatamente o que é a ética, ou como Kant imaginava que seria a ética. Então, se você vai fazer alguma coisa e você vai ter vergonha, ou não vai conseguir contar essa coisa para o seu coletivo de pessoas depois, então é melhor que você não faça aquela coisa, porque pode ser que aquilo seja errado. Mesmo que na sua moral, você acredite que aquilo seja certo. Então... Muito bom, hein, cara? Depois de você ter ouvido isso daí, se você gostou, eu colocaria aqui, ó, hashtag Ramon Filósofo. Pode botar aí nos comentários pra gente saber que você escutou tudo que a gente falou e gostou, ó, hashtag Ramon Filósofo, hein? Boa. Bom, e antes de passar pro nosso próximo bloco, eu queria falar um pouco sobre os apoiadores, cara. Eu queria falar um pouco aqui sobre a plataforma do Apoia-se e a plataforma do Padrim, que o Dev na Estrada usa aqui. Então, se você não sabe do que a gente tá falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada ou padrim.com.br/Dev na Estrada. São mais de 100 pessoas que apoiam esse projeto. Seja você também um apoiador, tem algumas recompensas lá, não são muitas, mas tem algumas recompensas. Todo mês a gente faz uma espécie de dar um presente para os nossos apoiadores. A gente escolhe um lá, randomicamente, né? Escolhe um apoiador. Um apoiador pleno ou sênior, né, que está contribuindo com a gente. E também quem é o apoiador sênior tem acesso aí ao nosso Telegram, o grupo no Telegram, que se formou uma família lá, né, Ramon? Exatamente, cara. Cara, eu fiquei sabendo, assim, que tá rolando os boatos que no grupo do Telegram esse mês aí parece que o Eduardo Matos vai mandar os nudes pro pessoal. Então, só vou deixar aqui ligado.
acho que a gente começar a exemplificar isso daí, né? Essa parte teórica é bacana, foi muito legal você ter dado essa introdução pra gente, mas o que eu quero fazer aqui é groselhar, né, cara? O que eu quero fazer aqui é ver a parte real ali, né? Que é que a gente quer contar sobre a ética no trabalho. Então, pra gente começar assim, eu queria fazer uma pergunta pra nós dois, né? Que é como que a gente contraria um colega ou um superior, ou pode ser um superior, na nossa própria empresa, assim, sem ser cuzão, sabe? A gente tentar ele falar de um jeito. O que você acha, Ramon? Eu acho complicado, cara. Eu acho muito complicado. Sabe por quê, cara? Porque a resposta que você vai dar depende muito do momento em que você tá. Se de repente você quer contrariar, sei lá, você recebeu uma spec, alguma coisa assim, e aquilo veio meio de bate-pronto, você quer contrariar aquilo, dependendo do momento, você consegue fazer isso numa boa, você consegue tratar aquele momento numa boa, mas, cara, um momento, você tá numa reunião, você falou assim, não, vamos usar Mongo. Aí o cara fala assim, não, Mongo é o caralho, vai ser mais que L. Não, aí você fala assim, é um momento que você tem que parar e pensar, porque pra contrariar essa pessoa que ela já veio no ímpeto pra cima de você, então você tem que respirar pra não ser cuzão. E é muito difícil fazer isso, cara. É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que tem uma série de fatores e variáveis aí, né? Que, cara, depende do momento que você falou, acho que é uma variável, né? O momento. Depende também dos argumentos que você vai usar, ou se você tem embasamento pra fazer, né? Pra fazer essa contrariação. E também, cara, eu acho que um fator aí, será que a gente pode chamar de um político, ser um pouco político ou respeitada, pode ser uma variável, você conseguir ter conquistado um certo respeito entre os seus colegas e os seus superiores, né? Sim, exatamente. Você também não pode contrariar o cara só porque você não gosta do cara, né? Ou só porque, sei lá, por algum motivo besta, né? Que pode acontecer, porque assim, uma frase que eu falo lá, principalmente no trabalho que eu tô hoje, eu falo, cara, muita coisa é gosto. Simplesmente é gosto, sabe? Você vai falar assim, não, mas esse aqui é melhor, não sei o que, é melhor porque você gosta. Simplesmente assim, né? Exatamente, cara. É bem difícil. E assim, como que nesse mesmo universo aí, como que a gente fala com um coleguinha assim, pra dar um feedback sem ofender o coleguinha, cara? Como que a gente tem que se comportar pra isso? Cara, dar feedback é uma coisa complicada, mas ao mesmo tempo eu acho que ajuda muito você a crescer como profissional e pessoalmente. Só que assim, de novo, você tem que ter em mente que existem formas de se dar um feedback, né? Então, por exemplo, também o cara que vai receber o feedback, ele tem que estar preparado para ouvir alguma coisa que ele não vai gostar. Ou se você pedir um feedback, você tem que estar preparado para ouvir uma coisa que você não vai gostar. Como que a gente vai saber se a pessoa é aberta ao feedback ou não, né? Cara, eu acho que só tem um jeito de saber, fazendo, né? Não tem como saber, não tem. Vamos pensar em situações que a gente poderia dar um feedback construtivo para alguém. A gente pode ser num processo, né, de feedback que a sua própria empresa pode ter, ou a pessoa pediu sua opinião, certo? Ou a pessoa, você já tem uma certa intimidade aqui, ó, tô fazendo aspas com as mãos aqui, uma certa intimidade com a pessoa que você pode dar sua opinião ali por alguma ação, alguma coisa que ela tenha feito, né? Mas qual que é a melhor forma de abordar isso, né? Tipo, é melhor você abordar ali dentro do trabalho mesmo, na hora que acontece, fora do trabalho, a famosa salinha, manja da salinha? Não, cara, salinha é escroto, na moral, salinha é escroto. Vamos ali na salinha ali. A salinha é pra quando você vai dar um feedback negativo. Ou você vai contrariar o cara. Aí você vai na salinha. Cara, eu acredito muito nisso. Porque assim, eu não lembro se eu li isso em algum livro, ouvi alguém falando sobre isso, algum coach falando sobre isso, que é assim, independente do seu nível dentro da empresa onde você trabalha, sabe? Se você e o seu coleguinha do lado estão no mesmo nível, vocês dois são pleno, sênior, qualquer coisa, vocês estão na mesma equipe, ou se o cara é seu superior, ou se o cara tá de alguma forma abaixo de você. Quando você for elogiar algum trabalho bem feito do cara, faça isso de uma forma em que o máximo de pessoas que estejam em volta consigam ouvir isso que você vai fazer. É lógico que você não vai chamar o cara, ir lá bater tapinha nas costas do cara, aí você chamar a empresa inteira aqui, viu, pessoal, um minutinho aqui da sua atenção, por favor. Não, você não vai fazer isso, né? Mas é importante que outras pessoas também percebam isso, sabe? E você não fazer só por fazer, só realmente quando você, sei lá, de repente chegou no final do sprint, você tá fazendo uma retrospectiva, tá todo mundo na sala fazendo a retrospectiva, você achou que a ideia de um cara foi muito bacana, sei lá, agilizou o trabalho,
ou melhorou o processo, sei lá, gerou mais valor pro cliente, você achou isso bacana, cara, fala assim, eu queria falar que o tal fulano fez, tal dia, foi isso, foi muito legal, valeu muito a pena, a gente gostou muito, isso é bacana, isso é importante, cara, as pessoas vão se sentir muito mais queridas e o clima da equipe vai melhorar muito. Porém, quando você quiser criticar um cara, faça no particular, porque tem uma diferença. Quando você tá elogiando uma pessoa e tem mais alguém escutando, você tá fazendo isso na frente de outras pessoas, você tá simplesmente elogiando aquela pessoa. A partir do momento que você vai criticar o trabalho daquela pessoa, dependendo da forma com que você fizer isso, você pode estar humilhando aquela pessoa na frente de outras pessoas. Ofendendo, né? Ofendendo aquela pessoa, entendeu? Então é muito complicado isso, porque, não tem quem não gosta de receber um elogio. Cara, sei lá, tem gente que fica meio encabulado, às vezes se sente desconfortável, mas ele vai gostar daquilo. Agora você imagina um cara exatamente assim, que não gosta nem de receber um elogio, você chegar na frente de todo mundo e falar assim, cara, eu não gostei que você, sei lá, seu código tava ruim em tal lugar, não sei o que, alguma coisa assim, entendeu? Imagina como essa pessoa vai se sentir, como isso vai escalar. Então é muito importante ter isso em mente. Lembrando aqui que essa é a nossa opinião, tá, gente? Lembrando aqui que tudo isso aqui é a nossa opinião e é uma questão também um pouco cultural, eu acho, né, nossa. Então a gente meio que pensa um pouco assim, como brasileiro, como cultura, como o nosso tipo de cultura. Provavelmente deve ter outras culturas que são mais frias ou direto ao ponto, mas isso também é a nossa opinião, né? Eu confesso que eu acho da mesma opinião. Para acrescentar o que você falou, para não falar a mesma coisa, eu diria que o mais legal de uma empresa, eu sei que é difícil isso, é meio sonhador falar isso, mas é você tentar ser como uma família, assim, sabe? Você tentar levar a empresa mais como uma família, uma coisa legal, né? Os seus colegas de trabalho aqui são parte dessa sua família, uma coisa mais bacana do que um negócio mais militar, sabe? Eu já ouvi pessoas falando assim que, vamos dar bronca no cara, ou vamos falar tal coisa, vamos falar na frente de todo mundo que é pra dar o exemplo, sabe? É tipo um bagulho meio militar, assim, sabe? Não é um negócio mais família, fala assim, não, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer com que todo mundo se sinta parte de algo maior. Você vê isso muito em startup, né? Que é um ambiente que precisa disso. Precisa que as pessoas estejam mais unidas, né? Mais em harmonia, em sincronia, do que empresas muito grandes que já fogem muito do controle disso. Mas eu já vi, cara, de você, né, de vez pensar assim um pouco mais família, não vamos fazer todo mundo pensar coisas boas, fazer feliz, dar os feedbacks positivos, né? Feedbacks negativos, a gente não sabe como a pessoa vai lidar, então vamos tratar diretamente, um a um, e já vi outros pensamentos do tipo, cara, vamos fazer esse cara um exemplo, tá ligado? Isso não é ético. Só queria acrescentar. De novo, na nossa opinião, na nossa, talvez, cultura, né? Exatamente. Eu vou dizer aqui, mas eu tô dizendo isso só por mim, tá? Eu acho que isso aí não é nem minha opinião, cara. Se você faz isso, é um belo de um escroto. Tem que ser, cara. Não, é humano, cara. Não tem essa de sair esculachando o nego, fazendo exemplo. Não, para com isso daí, cara. Pelo amor de Deus. Sei lá, se alguém quiser ficar boladão comigo aí, ficar bravão, xingar nos comentários, cara, fica à vontade aí. Mas, cara, não tem essa, mano. Tipo, o mínimo que você tem que fazer, cara, é tratar o cara com o mínimo de respeito possível, sabe? E fazer um cara de exemplo não é ser respeitoso com alguém. E aí, fiquei bolado agora. Acho que outro exemplo que a gente tem, mas que é mais ou menos a mesma resposta, é, sei lá, no code review, né, cara? Eu pelo menos prezo bastante pelo code review, acho que é uma parte importante no desenvolvimento do código e na integração do time, e é sempre um pano quente ali também, né? Sempre e como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou falar do código do amiguinho? Como é que eu vou sinalizar isso da melhor forma? É uma questão bem complicada, mas cai mais ou menos do que a gente já falou aqui, né? Que você tem que... Depende do momento, depende das variáveis, né? Do momento, da circunstância, de como é aquela pessoa. Eu acho que uma parte do progresso aí, você tentar entender como que é a pessoa também, se é uma pessoa que você pode falar mais diretamente, ou é uma pessoa que você tem que falar mais devagar, dar um soquinho mais fraco, assim. Apertar o B, né? Soco fraco. Apertar o B, soco fraco. Cara, sabe, eu acho que tem uma diferença quando você vai fazer um code review do que da parada que a gente tá falando, né? De quando você vai criticar ou elogiar alguém publicamente, assim. A diferença é que quando você vai fazer um code review, o espaço é mais isolado e você faz aquilo de uma forma escrita. Então, nesse momento, se você tem alguma birra com o seu coleguinha,
algum ódiozinho no coração do coleguinha, isso vai transmitir diretamente no code review, saca? Porque você vai ver o código do cara e vai falar, cara, isso aqui dá aspas simples, né? Tá errado isso aqui, aspas dupla. Ah, espaço? Não, cara, é tab aqui. Tudo bem, tab eu concordo, mas... Mas sabe, cara, coisas assim, você vai ficar procurando coisas e é aí que você começa, tipo, a correr o risco de dar um vacilo. Porque imagina o seguinte, você faz um code review falando da aspa simples do cara. Aí o cara vai lá e responde, o cara já tá meio bolado, porque, sei lá, brigou com a mulher em casa. Tá putão, foi lá, viu o code review, aspa simples, olhou aqui e falou, pô, aspa simples é o caralho, mano. Foi lá e já comentou meio grosso. Você já tinha raiva do amiguinho. Já foi lá e cornetou o código dele porque você já tinha raiva do cara. E aí o negócio vai virando uma bola de neve, entendeu? Então, cara, nesse momento a ética também é importante, porque você tá num espaço menor, onde as coisas podem ganhar uma proporção muito maior, assim, de uma forma muito mais rápida e, cara, sabe, cuidado. Eu vou te dar um exemplo prático, cara, do que aconteceu comigo com o Code Review, e eu fiquei putaço no começo, assim, mas depois eu descobri que era uma coisa do time, né? Todo mundo fazia isso e todo mundo já entendia isso. Mas como eu era novo na equipe, eu não sabia e eu fiquei putaço nos primeiros dias, assim, cara. Que era... Parte do Code Review, o pessoal respondia por emojis, cara. E aí eu não entendia porra nenhuma, cara. E eu ficava assim, mano, que é isso, velho? E eu não sei se você tem essa opinião, mas o Code Review, ele é bom, né? Eu gosto também de fazer ele, mas ele é um processo assíncrono ali, né? Essas palavras estão na moda, né? Tá usando. Assíncrono. É um processo assíncrono ali que, às vezes, cara, você tá no Code Review, aí você mandou, aí o cara responde com... Mas isso aqui não deveria ser isso aqui? Aí só que o cara demorou 3 horas, aí você vai e responde, o cara vai demorar mais 3 horas pra responder uma coisa óbvia. Mas isso não vem ao ponto, que vem ao ponto que os caras respondiam com emoji, cara, tipo assim, foguinho. Foguinho era pra apagar a linha, sabe? Sei lá, eu não lembro mais dos emojis, mas tinha uns emojizinhos assim, que era tipo, isso aqui quebra uma linha. Esse emoji aqui é tipo aspas simples e aspa dupla, sabe? Caraca. E eu olhava assim e falava, mano, que é isso, cara? Eu fiquei bem putão, cara, no começo, assim. Mas depois eu entendi e tal, era o processo dos caras. E depois de um tempo ninguém usou emoji mais também. Era mais conversando mesmo. Uma coisa que você comentou que é legal é o lance de, tipo, às vezes o cara demora pra responder, né? Um projeto assíncrono. Um projeto não, uma tarefa assíncrona, né? Que você não precisa ficar esperando, né? Uma conversa, né? Assim, uma conversa assíncrona. A gente usa... Na verdade, eu acho isso muito legal do time onde eu trabalho hoje. Todo mundo tem meio que um bom senso, assim, bem razoável. Um pouco diferente de outros lugares onde eu já passei, sabe? Então, principalmente no lance do Code Review, cara, às vezes, beleza, você fez uma feature ou você fez uma correção, alguma coisa, você abriu o pull request e tem um processo, né? Tem um certo tempo, aquele pull request vai ficar ali, de repente, dali 1 ou 2 dias ele vai ser feito merge, vai entrar num processo um pouco mais longo, mas às vezes você não tem esse tempo. Então, às vezes tem que pegar, fazer o pull request, ele tem que ser aceito e bora pra dentro, sabe? Tem que mergear porque, sei lá, tem que corrigir alguma parada, o cara vai ter uma apresentação, o time de produto vai apresentar em homologação, sei lá, depois do almoço e a parada tem que estar no servidor de homologação, alguma coisa assim. Então, nesse momento, se todo mundo não estiver bem conversado e bem ciente do que vai acontecer, você acaba tendo problema. O que acontece muito é assim, galera, tem esse pull request aqui, quem puder aprovar, aprova. Daqui a pouco eu vou fazer um merge. Então, cara, quem puder aprovar, quem tiver um acordo de cavalheiro. Um acordo de cavalheiro. Então, quem tiver disponível ali na hora, quer ver? Beleza, o cara entra lá, aprova, senão, mano, não tem essa de aprovar não, vai pra dentro, entendeu? Porque você precisa passar aquele negócio pra frente. Eu concordo. Tem que ter algumas não direi exceções, mas isso faz parte da regra mesmo, que, o Code Review tá aberto, né? O pull request tá aberto. Se você mandou mandou 2, mandou 3, passou aquele tempo X estimado ali, sei lá, uma tarde e ninguém respondeu, vambora. Exatamente. Não pode parar, porque faz parte do processo, acho que todo mundo deveria fazer, mas infelizmente às vezes não dá, né, cara? A gente tem que ter essa noção, né? Vamos passar uma parte legal até e polêmica, que é que brincadeiras, né, que a gente pode fazer no trabalho, assim, né? Qual é o limite do humor, não? Qual é o limite de brincadeiras? Assim, você tem alguma experiência com isso, Ramon? Do tipo, brincadeiras no trabalho, apelido, roupas que a pessoa usa e rolam ou até problemas físicos, tal, um negócio mais tenso, assim? Cara,
quem nunca teve experiência com isso, né? Eu já sofri bullying, né? Não, tô de sacanagem, eu não vou usar esse termo que é mancada. Mas, pô, já fui bastante alvo de brincadeiras, algumas que eu me importava, algumas que não, mas acho que todo mundo passou um pouco por isso, né? Cara, sobre problema físico, mano, eu acho que eu nunca vi ninguém fazer isso, cara. Até porque se eu visse, eu acho que eu ia ficar muito puto, saca? Porque, cara, eu ia tomar alguma atitude, porque cara, isso não se faz, sabe? Então, acho que não tem o que discutir. Acho que aí não é nem ética, né? Aí chama, sei lá, crotidão mesmo. E eu acho que a gente percebe bem qual que é o limite das brincadeiras que podem ser feitas, né? Simplesmente o simples fato de você observar, né? Exatamente, cara. Uma coisa que eu acho sensacional que eu faço é assim, cara, alguém brincou comigo, fez uma coisa que eu não gostei, eu faço uma cara de cuzão do caralho, assim. Quer continuar brincando? Pode brincar, eu só não vou dar risada, eu vou ficar com essa cara de cu pra você e ninguém vai gostar, sabe? Então, esse simples fato de você observar isso, ver que passei um pouquinho, né? Ou melhor não, deixa quieto, acho que já é o suficiente, né? Mas eu queria fazer um adendo que, assim, às vezes tem alguns tipos de brincadeiras que já meio que passaram um pouco dessa fase, saca? Já meio que virou um pouco de cultura. E você vai entender o que eu quero dizer. Cara, eu acho que eu já passei por isso. Não sei se você já passou por isso. A gente teve amigos que passaram por isso. Que aquele tipo de brincadeira, assim... Cara, às vezes... Pô, você tá lá trampando, tá no seu dia. Seu dia acaba às 6 horas da tarde. Vamos colocar assim. Sim. Aí você... Tá tudo certo, tá tudo resolvido lá. 6 da tarde, você levanta da sua mesa e começa a se dirigir embora. Aí daqui a pouco alguém fala assim... Ô, não sei o quê. Já tá indo? Tá de férias? Não sei o quê. Cara, tá doente? Olha, cara, isso... eu diria que isso daí é 100%, viu? Cara, isso é muito escroto. Não, 90% foram uma das empresas que eu trabalhei que não aconteceu isso, cara. O resto era direto. E tinha uma que você não ia gostar, não, cara. Que o cara ia embora e de vez falar assim, ô, já vai embora? Os caras falam assim, PHP. Os caras falam... Porque era um dos caras que trampava com PHP na empresa e os outros trampavam com .NET e tal. Aí rola aquela zoeira, né? Corinthians e Palmeiras, né? Não pode gostar dos dois. E os caras falavam, e PHP, cara? Era assim, não, PHP é fácil, né? Cara, PHP é vida boa. Isso é muito zoado, cara. Isso é muito zoado. Eu também acho, cara. Eu fico extremamente incomodado porque, assim, o problema disso é aquilo que eu falei, cara. Isso acaba virando cultura. Que você tem que... Não, o cara foi embora cedo porque o cara, sei lá, é folgado. O cara, não, tem que ficar aqui até 10 horas da noite. Que isso? Que porra é essa? Sabe, mentalidade de gente pequena, cara, sabe? O dia tem hora, tem começo e fim por um motivo, cara. Não é por nada. Ninguém falou assim, o dia vai acabar às 7 horas da noite porque é idiota. Tem uma razão pra isso. E, sabe, às vezes a gente entende, cara. A gente trabalha com tecnologia. Às vezes a gente tem que ficar até mais tarde. A gente tem projeto pra entregar. Tem bug em produção que você vai... Sei lá, o cara vai te ligar 11 horas da noite. Isso acontece. Não é sobre isso que eu tô falando. O que eu tô falando é assim, você tá num dia normal, de trabalho normal, você levantou no seu horário, tá indo embora pra sua casa. Você tem que ficar ouvindo um bando de cuzão fazer piadinha ainda. Nossa, já fico... Eu tô bravo agora, cara. Eu tô sentindo agora aqui, ó. Exato, cara. E tem a piadinha do bem também, né? O apelidinho do bem também, que eu tenho até 2 exemplos. Um é o nossa estrela, né? Aí... Quando o cara não participa, cara, a gente tem que comentar. Tem que comentar, senão não fica... Você sente o vazio, que não é sente? O famoso bermudinha, cara. Você sabia dessa? Não sabia. O Eduardo é o famoso bermudinha, cara. Foi uma zoeira que começou e... Cara, é uma zoeira do bem, assim, ele gosta, acha bacana, porque ele é um cara que ia trampar de bermuda xadrez, mano, todo dia, assim, é um bermudinha. Bermuda legal, xadrez? Cara. Designer? Não. E eu passei por isso, cara, mas o meu foi, tipo, uma parte totalmente pro lado do bem, assim. Eu trampei numa empresa que o pessoal me chamava pelo sobrenome, né, a Zambuja, e aí eu fiz... Quando eu entrei, eu peguei tarefas... Eu até conto isso de uma forma que não fez muito sentido... Mas foi assim, exatamente foi assim. Eu entrei na empresa e quando você entra na empresa, o pessoal não vai te passar um projeto de 3 meses pra você fazer, sabe? O pessoal vai te passar pequenas tarefas e tal. E eu trabalhava muito rápido nessas tarefas, né? Então assim, enquanto um cara
mais sênior e tal, um cara que manjava muito mais que eu, tava trampando num projeto de um mês, uma semana que seja, e eu tava trampando em tarefinhas, micro tarefinhas, assim. Uma tarefinha eu levei 3 horas, outra eu levei 2, outra eu levei 1, outra eu levei 1 dia. E assim, na sprint da semana, né, a gente usava o Kanban na época, você via só ticket meu, assim, ó, plá, indo pro final. E cara, era natural, era uma coisa, de novo, eu tava no começo, tava pegando tarefas pequenas, só que aquilo virou um motivo de uma piada. Só que uma piada do bem. Os caras falaram assim, nossa, o azambou o projeto aí, hein, meu? Entregou tudo, não sei o que e tal. E virou um apelido, cara. E assim, na época também, eu jogo ainda Xbox, né? E na época eu jogava bastante e completava os jogos. Gostava de completar os jogos 100%, pegar todos os achievements e tal. Eles sabiam disso, então eles meio que fizeram esse paralelo, assim, falaram assim, não, então, quando você azambar é que você faz 100% do job, sabe? E aí virou um apelido, só que um apelido do bem, assim. E dizem que existe até hoje, assim, não sei se é verdade, mas dizem que existe até hoje. Alguém fala assim, azambou, não sei o que lá e tal. E era legal, cara, era um apelidinho do bem, assim, foi legal. Boa. Bom, outra coisa que você vai ficar bravo, Ramon, é o puxa-saco, cara. Já passou por isso aí? Cara, eu acho que nunca passei por uma situação de puxa-saco, não. Assim, eu já passei, hein, cara. Talvez eu não esteja lembrando, assim. Nunca eu passei, você já muito, vi pessoas, já vi pessoas. É. Você nunca viu pessoas? Talvez. Não tá me ocorrendo nada agora, mas talvez. Não vamos nos queimar, né? Não vamos nos queimar. Queria mandar um abraço aí pra... Não. Queria mandar um abraço pro filho do CEO aí. É só isso que eu queria dizer. Ai, cara. Cara, e pra gente finalizar, assim, até onde você pode falar a verdade pra um cara, assim, sabendo que ele tá errado, mas você tem que ser político ali, você tem que saber que... Eu vou te dar um exemplo. Você tem um cara que é mais júnior na sua empresa. É um cara que tá começando agora e tal. E você sabe que as coisas que ele tá falando tá de certa forma errada. Porque ele acha que o mundo é de um jeito, mas o mundo real é de outro jeito. Então o cara se comporta de um jeito e tal. E você quer avisar ele que não é assim. Só que você precisa aceitar às vezes. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Você precisa aceitar um pouco e falar assim, não, tudo bem que você pensa assim e tal. Mas olha aqui, tal. Aí você espera mais um mês, mais uma semana pra você levantar o assunto de novo, sabe? Você tem que meio que aceitar a pessoa porque ela tá ali no calor da emoção ou tá ali na sua inexperiência, vamos dizer assim. Você dá uma aceitada e depois vai mostrando as verdades aos poucos pro cara, sabe? Cara, eu acho que... assim, eu tento pautar as coisas que eu faço e falo no dia a dia um pouco nesse sentido, assim. Eu sou um cara que às vezes acaba observando muitas pessoas e a forma como as pessoas lidam com determinadas situações. E eu não sou nem um pouco especial por causa disso. É só uma questão de realmente você parar e de repente olhar o que essa pessoa tá fazendo e qual que é o verdadeiro sentimento que ela tem com relação a isso, sabe? Porque às vezes as pessoas falam as coisas, sei lá, o cara de repente pode chegar pra você e falar assim, porra, tô puto pra caralho com você. Às vezes não, sabe? Às vezes ele tá falando isso pra gerar um impacto, pra gerar uma resposta, pra gerar uma reação sua. E o inverso é verdadeiro também. Às vezes o cara pode falar assim, não, mano, tô de boa, tô tranquilo. E por dentro o cara tá, tipo, enforcando você, sabe? Dando soco na sua cara, tá borbulhando, sabe? Então você tem que aprender a observar as pessoas e ver como é que elas reagem a determinados tipos de situações. Então, por exemplo, eu tenho colegas de trabalho que eu posso chegar pro cara e falar assim, pô, tá vendo isso aqui, ó, você fez uma merda do cacete aqui, cara, vamos arrumar isso aqui, você é burro, tá vendo? 20 anos de código, não sabe fazer isso aqui? Tem pessoas que eu posso falar assim, tem outras pessoas que eu tenho que chegar pro cara e de repente falar assim, cara, eu acho que isso aqui, eu não sei, às vezes eu não manjo muito já dessa parada, às vezes não mexo direito, mas isso aqui tá com cara pra mim de que vai dar uma merda, entendeu? Baseado no, tá vendo? Tem isso aqui acontece em produção, isso aqui faz isso aqui acontece de uma certa forma, eu acho que isso aqui vai dar algum problema. Vamos tentar ver uma outra parada, sabe? Então você tem que, às vezes, contornar a pessoa, porque você não pode tratar todo mundo igual, até porque ninguém é igual, né? Então, isso é muito importante, cara. O caso do Júnior especialmente particular, porque, além de tudo, ele é um cara que já tem uma insegurança default, né?
Tipo, o cara já tá começando ali. E eu acho que isso acaba refletindo em você da forma que você tem que se preocupar em dobro com o que você vai falar pro cara. Porque você não pode desestimular o cara, sabe? Tipo, o cara tá começando, mano. Se o cara acreditar que atitudes escrotas, que nem de repente uma que você teve com ele, é padrão de mercado, pro cara desistir é 2 palitos, sabe? Ou o cara ficar deprimido, sei lá, cara. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Pô, bom, se você gostou desse episódio aqui, dê o seu feedback pra gente. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, dê um gostei aí, dê o seu feedback, coloque no comentário. Se você tá ouvindo esse episódio pelo podcast, a gente tem um canal no YouTube. Se você tá no canal do YouTube, a gente tem um podcast desse mesmo episódio lá no nosso site, devnaestrada.com.br, e dê o feedback pra gente, cara. Coloca aí nos comentários se você já teve que passar por alguma situação dessa, se você teve que dar feedback, se você teve que se segurar um pouco pra falar, pra contratar uma pessoa. Dê aí a sua opinião, dê o seu feedback para nós e conte um pouco da sua história também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e valeu, até mais. Valeu, galera. Até a próxima. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br.